O poder nunca é concedido, ele é tomado. E quando se trata da máfia, só os mais espertos, os mais impiedosos e os mais implacáveis sobrevivem. Essa é a história de um homem que não só sobreviveu, mas moldou o submundo do crime organizado nos Estados Unidos. Um homem cujo nome causava calafrios, cuja presença significava perigo e cuja ascensão marcou o início de uma era sangrenta. O nome dele, Vito Genovese. E para entender como ele se tornou um dos mafiosos mais temidos da história, precisamos voltar ao começo. Novembro de 1897. Uma vila esquecida no sul da Itália. A miséria era a única certeza. As crianças cresciam sabendo que o mundo não lhes devia nada, que cada dia era uma luta pela sobrevivência. Vito Genovese não era diferente. Ele nasceu no caos. Foi moldado pela fome, endurecido pela necessidade. Enquanto outros garotos brincavam, ele aprendia que o respeito não era conquistado com boas ações, mas com medo. A família Genovese, como milhares de outras, viajou para a América em busca de um futuro melhor. Mas a realidade era muito diferente dos sonhos que tinham. Nova York, no começo do século XX, era um campo de batalha. Os imigrantes italianos se amontoavam em cortiços sujos, lutando por qualquer oportunidade. As fábricas exploravam sua mão de obra, os patrões os tratavam como lixo e a lei não estava do lado deles. E foi assim que Vito entendeu que o verdadeiro poder não vinha da justiça ou do trabalho duro, mas da força. Ele cresceu em Little Italy, um dos bairros mais perigosos de Manhattan. O crime não era uma opção, era uma necessidade. Quem não fazia parte de uma gangue se tornava vítima. Aos poucos, Genovese começou a se envolver com pequenos trabalhos sujos, recados, cobranças, ameaças. Ele não hesitava, não tinha medo, e os homens que dominavam aquele território começaram a notar. Um nome começou a chamar sua atenção. Joe Masseria, o chefe da máfia italiana em Nova York. Masseria não era apenas um criminoso. Ele era um rei sem coroa. Ele governava com mãos de ferro, exigia lealdade absoluta e eliminava qualquer um que desafiasse sua autoridade. Para Vito, se juntar à Masseria não era apenas uma oportunidade, era o único caminho possível para o topo. Ele começou como um mero executor, mas sua ambição ia muito além de ser apenas mais um capanga. Ele queria mais. Os anos 1920 foram uma era de ouro para o crime organizado. Com a lei seca, o álcool foi proibido e quem dominava o contrabando dominava a cidade. Masseria enriqueceu como nunca e Vito Genovese estava lá para ver tudo acontecer. Mas ele também viu outra coisa, a fraqueza do velho chefe. Masseria era um homem preso ao passado, governando com brutalidade, mas sem visão. E Vito, sempre atento, sabia que aquele modelo estava com os dias contados. Do outro lado da cidade, outra mente brilhante emergia. Charles Lucky Luciano. Ele e Genovese tinham muito em comum. Ambos eram jovens, ambiciosos e entendiam que a máfia precisava evoluir. Os chefes antigos ainda seguiam as tradições sicilianas, presos a códigos ultrapassados, acreditando que o crime deveria ser uma questão de honra e lealdade. Mas Luciano e Genovese viam a máfia como um negócio, e para transformar o crime em um império, o velho mundo teria que ser apagado. Foi assim que nasceu um plano para eliminar Masseria e tomar o controle da máfia em Nova York. Mas para isso, eles precisavam jogar com inteligência. Eles precisavam esperar o momento certo. E enquanto esse momento não chegava, Genovese continuava fazendo o que sabia de melhor, intimidando, eliminando inimigos e construindo sua reputação como um dos homens mais temidos das ruas. Ele aprendeu uma lição importante. O medo é uma arma mais poderosa do que qualquer faca ou revólver. Se um homem teme você, ele nunca desafia suas ordens. E Vito Genovese não queria apenas dinheiro ou respeito. Ele queria ser o nome que fazia os homens tremerem. E muito em breve, ele teria a chance de provar que não era apenas mais um gangster. Ele era um predador. Mas o caminho para o topo nunca é fácil. E no jogo da máfia, o menor erro pode ser o último. O plano para derrubar Masseria estava prestes a ser colocado em ação. E quando isso acontecesse, nada mais seria como antes. O submundo do crime não perdoa fraqueza. Quem hesita morre, quem confia demais é traído. E Vito Genovese sabia que para sobreviver, precisava sempre estar um passo à frente. A era de Joe Masseria estava chegando ao fim, mas o velho chefe ainda não sabia disso. Ele governava como um rei decadente, cego para a nova geração de mafiosos que crescia à sua volta.
Lucky Luciano e Genovese não eram apenas ambiciosos, eram revolucionários e estavam prontos para destruir o velho sistema. O plano para eliminar Masseria não podia falhar. Trair um chefe da máfia era uma sentença de morte, a menos que fosse feito com perfeição. Luciano e Genovese sabiam que precisavam de apoio, e foi aí que um nome entrou em cena. Salvatore Maranzano, um chefe siciliano que via Masseria como um obstáculo, um homem ultrapassado que precisava ser eliminado para que a máfia prosperasse. Maranzano prometeu apoio total ao plano, mas a lealdade no mundo do crime é sempre uma ilusão. O que ninguém sabia é que, no fundo, Maranzano não queria um novo modelo de máfia. Ele queria ser o único chefe supremo. Mas Luciano e Genovese não se preocupavam com isso naquele momento. Eles estavam focados em uma coisa: derrubar Joe Masseria. No dia 15 de abril de 1931, o golpe foi dado. Luciano atraiu Masseria para um restaurante em Coney Island. Era um local discreto, sem testemunhas, sem saídas fáceis. O velho chefe estava relaxado, acreditando que estava apenas desfrutando de um almoço com um de seus homens de confiança. Mas Luciano se levantou, foi ao banheiro e deixou a porta aberta. Era o sinal. Vito Genovese entrou com outros 3 homens armados. Em segundos, o restaurante se encheu com o som de tiro. Masseria nem teve tempo de reagir. Seu corpo caiu sobre a mesa, um jogo de cartas ainda em sua mão ensanguentada. O reinado do velho chefe tinha acabado. A guerra que devastava a máfia esteve prestes a terminar. Mas para Genovese, aquilo era só o começo. Com Masseria fora do caminho, Salvatore Maranzano assumiu o controle e se autoproclamou capo de Tutti Capi, o chefe de todos os chefes. Mas Luciano e Genovese não tinham lutado para trocar um tirano por outro. Maranzano queria voltar às antigas tradições. Queria impor regras que os novos mafiosos não aceitavam mais. Ele via Luciano e Genovese como ameaças. E ameaças, no mundo da máfia, são eliminadas. O problema de Maranzano foi subestimar seus inimigos. Ele achou que poderia planejar a morte de Luciano e Genovese sem que eles percebessem. Mas Luciano tinha olhos e ouvidos em todos os lugares. Assim que descobriu os planos de Maranzano, soube que precisava agir primeiro. 5 meses depois da morte de Masseria, a história se repetiu. Em setembro de 1931, Maranzano foi atraído para seu escritório. Ele achava que ia se encontrar com novos aliados, mas o que encontrou foi um grupo de assassinos disfarçados de agentes federais. Sem chance de reação, foi brutalmente esfaqueado, baleado até a morte. E com isso, Luciano assumiu o controle absoluto do crime organizado. Foi ele quem reestruturou a máfia nos Estados Unidos, criando a comissão, um conselho de chefes que governaria coletivamente, evitando guerras internas. Genovese estava ao seu lado, sempre como um braço direito confiável. Mas por trás dessa lealdade aparente, havia algo que Luciano talvez não tenha percebido a tempo. Genovese não era um homem feito para ser segundo lugar. Ele nunca esteve satisfeito sendo apenas um soldado, nem mesmo sendo um subchefe. No fundo, ele queria tudo. O jogo do poder na máfia nunca termina, e Vito Genovese não estava disposto a esperar. Seu tempo ainda chegaria, mas para isso, ele teria que se livrar do maior obstáculo no seu caminho, o próprio Lucky Luciano. O poder na máfia nunca é dado, ele é tomado. E Vito Genovese sabia que, se quisesse se tornar o chefe absoluto do crime organizado, precisaria derrubar ninguém menos que Lucky Luciano. Mas, diferentemente dos outros chefes que tentaram desafiar Luciano abertamente e caíram, Genovese não era um simples soldado movido pela ambição. Ele era um estrategista, um jogador paciente, que sabia que vencer não era questão de força bruta, mas sim de tempo e manipulação. Depois da morte de Salvatore Maranzano, Luciano reformulou a máfia americana, criando um sistema mais organizado e eficiente. Mas enquanto ele consolidava sua posição no topo, Genovese observava em silêncio, aprendendo cada detalhe do funcionamento da nova estrutura. Ele sabia que para tomar o trono, não bastava eliminar Luciano. Ele precisava fazer isso de maneira que não deixasse dúvidas sobre sua própria ascensão. A primeira oportunidade veio com a Segunda Guerra Mundial. Em 1936, Luciano foi preso por prostituição organizada e condenado a 30 anos de prisão. Oficialmente, era o fim de sua carreira como chefe da máfia. Mas na prática, ele ainda governava de dentro da prisão. Isso, no entanto, não impediu Genovese de agir.
Ele sabia que a única coisa que impedia sua ascensão total era o respeito que os outros mafiosos ainda tinham por Luciano. Para derrubá-lo completamente, ele precisava fazer algo mais sutil. Foi então que surgiu uma aliança improvável. Genovese fez o que muitos na máfia considerariam impensável. Começou a colaborar com o governo fascista de Benito Mussolini. Ele fugiu para a Itália em 1937 para escapar de acusações de assassinato nos Estados Unidos. Se tornou uma figura poderosa no submundo italiano. Lá, usou sua influência para traficar drogas e fornecer apoio logístico ao regime de Mussolini. Para ele, não importava quem governava um país, o que importava era quem controlava o dinheiro e os negócios. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a máfia continuava operando sob a liderança indireta de Luciano, mesmo com ele atrás das grades. Mas Genovese sabia que, mais cedo ou mais tarde, Luciano sairia da prisão e retomaria sua posição de poder. Foi então que ele tomou a decisão mais ousada de sua vida: tentar destruir Luciano de dentro para fora. De alguma forma, informações começaram a circular nos círculos do governo dos Estados Unidos, ligando lá que Luciano ao envolvimento direto com o tráfico internacional de drogas e atividades anti-americanas. Essas alegações foram suficientes para convencer as autoridades a deportá-lo para a Itália em 1946, logo após a guerra. Oficialmente, o governo acreditava que estava eliminando um grande criminoso. Na realidade, Genovese tinha conseguido exatamente o que queria. Luciano estava fora do jogo, banido de sua terra natal, longe da influência direta sobre a máfia americana. Mas o que Genovese não percebeu foi que Luciano não era um homem fácil de ser eliminado. Mesmo na Itália, ele ainda tinha contatos, ainda possuía lealdade dentro da máfia. Mais importante, ainda podia influenciar negócios de longe. Isso irritou Genovese profundamente. Ele havia passado anos construindo um plano para tomar o controle absoluto, e agora via que Luciano ainda era uma sombra sobre sua ascensão. Foi então que Genovese decidiu que não bastava apenas afastar Luciano, ele precisava destruí-lo de uma vez por todas. Ele começou a espalhar boatos entre os outros chefes, questionando a capacidade de Luciano de continuar governando à distância. Ao mesmo tempo, se aproximou de figuras-chave dentro da máfia americana, tentando consolidar seu poder enquanto Luciano estava longe. O palco estava montado para o golpe final, mas Genovese havia cometido um erro crucial: subestimou a lealdade de certos homens dentro da máfia. Muitos ainda viam Luciano como o verdadeiro líder, e mesmo que ele estivesse distante, sabiam que Genovese era um homem impiedoso, movido por pura ambição. Isso gerou desconfiança, e no submundo do crime, desconfiança é o primeiro passo para a ruína. Enquanto Genovese manobrava para se tornar o chefe supremo, Luciano, mesmo à distância, já preparava sua própria retaliação. O jogo ainda não tinha acabado. Na verdade, ele estava apenas começando. Vito Genovese havia esperado anos para tomar o controle absoluto da máfia americana. Ele se livrou de seus rivais um a um, eliminou ameaças e manipulou o destino de Lucky Luciano. Mas o que ele não percebeu foi que o mesmo jogo que usou para derrubar os outros estava, agora, se virando contra ele. A paciência e a estratégia que um dia foram suas maiores armas agora se tornaram seu maior inimigo. Com Luciano exilado na Itália, Genovese finalmente se sentia no topo. Em 1957, ele convocou a infame Cúpula de Apalachin, um encontro entre os chefes mais poderosos do crime organizado nos Estados Unidos. Seu objetivo era claro: consolidar sua posição como chefe dos chefes. No entanto, o que deveria ser um momento de glória se transformou em um desastre. A reunião chamou a atenção das autoridades, que invadiram o local e prenderam vários mafiosos. Isso expôs a estrutura da máfia como nunca antes e causou uma reação em cadeia dentro do submundo do crime. Muitos chefes começaram a questionar se Genovese realmente tinha astúcia para liderar a organização. Mas Luciano, mesmo distante, ainda era um jogador no tabuleiro. Ele viu a arrogância de Genovese como uma fraqueza e sabia que era apenas uma questão de tempo até que isso o destruísse. Com a ajuda de Meyer Lansky e outros aliados dentro da máfia, Luciano começou a planejar sua vingança. O plano era simples: fazer com que Genovese fosse eliminado não pela máfia, mas pelo próprio governo. E para isso, ele precisava apenas de uma isca. Foi assim que um de seus aliados próximos, um pequeno criminoso chamado Nelson Canteloupe, foi convencido a testemunhar contra Genovese em um grande esquema de tráfico de drogas. A máfia sempre evitou o tráfico de drogas oficialmente, mas Genovese, obcecado pelo poder e pelo dinheiro, estava envolvido até o pescoço.
Ele acreditava que poderia operar sem ser pego, mas o testemunho de Canteloupe foi a peça final do quebra-cabeça. Em 1959, Genovese foi preso e condenado a 15 anos de prisão. Ele nunca mais veria a liberdade. Na prisão, ele assistiu impotente enquanto seu império desmoronava. Sem sua liderança direta, a máfia americana se reorganizou e outros líderes tomaram seu lugar. Luciano, mesmo do outro lado do oceano, havia conseguido sua vingança sem sequer levantar uma arma. Vito Genovese morreu em 1969, sozinho e esquecido, em uma cela fria. O homem que passou décadas tentando ser o chefe supremo foi traído pelo próprio sistema que ajudou a construir. Seu legado? Um aviso para qualquer um que tentasse subir rápido demais na hierarquia do crime. Na máfia, a paciência é uma virtude, mas a ganância é uma sentença de morte.